o Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Mais um capítulo sobre o destino dos recursos que saem do governo federal por meio das emendas parlamentares individuais e chegam aos estados e aos municípios. A Procuradoria-Geral da República quer um pente fino para saber como e onde foi aplicado esse dinheiro. As informações agora com o repórter Sátrio Salles. O destino dos recursos das emendas parlamentares individuais, que são verbas incluídas no orçamento da União pelos deputados federais e senadores, ganha mais um capítulo, que pode movimentar e mexer com o sono de muita gente. Técnicos da Procuradoria-Geral da República querem que o destino e a aplicação de bilhões de reais enviados aos estados e municípios passem por um pente fino. O objetivo é investigar se houve desvio de dinheiro público nos municípios e nos estados. Antes mesmo do acordo entre o Legislativo, Judiciário e Executivo, a Procuradoria-Geral da República determinou ao Ministério Público Federal nos estados um pente fino nas chamadas emendas PIX, que são as emendas que destinam dinheiro aos municípios sem a necessidade da apresentação antes da liberação das verbas, de projetos e definição de obra a ser contemplada com dinheiro do orçamento da União. Os procuradores federais contam com a autonomia em sua atuação e podem seguir fazendo pente fino até abrir, eventualmente, investigações sobre as emendas PIX já pagas, independentemente do acordo fechado entre os três poderes. A falta de transparência levou o Supremo Tribunal Federal, o STF, a barrar a liberação de verbas das emendas parlamentares, mas um acordo entre Legislativo, Judiciário e Executivo abriu a porta para os recursos voltarem a serem enviados aos municípios desde que haja uma total transparência, ou seja, uma clareza no destino do dinheiro do orçamento. Após o acordo, o governo decidiu editar uma portaria para agilizar a liberação de verbas de emendas parlamentares impositivas para obras que já estão em execução. Com redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. Vamos conversar com o jornalista Beto Almeida, porque esse assunto mexe com a agenda em muitos municípios do Ceará. É dinheiro das emendas parlamentares que chega às cidades dos 184 municípios cearenses, principalmente das menores cidades. Jornalista Beto Almeida, essa decisão da Procuradoria da República, da Procuradoria-Geral da República, em encaminhar ao Ministério Público Federal nos estados essa recomendação para investigar como está sendo aplicado esse dinheiro das emendas parlamentares, é um duro recado e principalmente gerando preocupação a quem dá um jeitinho para o dinheiro não chegar 100% no destino final. É um recado que está escrito e agora vamos esperar se essas investigações serão ou não realizadas em relação a emendas parlamentares individuais que geram tanta polêmica, que mexem com tanto dinheiro. Somente de emendas ao orçamento da União de 2024 são pelo menos 50 bilhões de reais. E nesse pacote de dinheiro nós temos pelo menos 1 bilhão de reais em emendas parlamentares individuais, impositivas e coletivas para o estado do Ceará. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Esse assunto continua em voga, né, Luzenor? Porque nós estamos tratando aí de um tipo de emenda especificamente. Nesse caso, da recomendação desse pente fino para cobrar transparência nas obras que estão sendo beneficiadas ou contempladas com o dinheiro do orçamento da União. São exatamente aquelas verbas que vêm diretamente para a conta das prefeituras, daí o nome,
emenda PIX, e que não necessariamente, aliás, não precisam de nenhum projeto específico, de nenhum acompanhamento específico, de orientação em relação, por exemplo, à origem de quem determinou aquela emenda, ou seja, qual foi o parlamentar que realmente beneficiou o município com aquela emenda. Nada. Não tem transparência alguma. O governo, Luciano, nesse embate que tem hoje, está sendo travado hoje com o Congresso Nacional, a gente percebe claramente que, de fato, há uma necessidade de mudar essas regras, de se colocar a coisa de forma mais transparente possível e trabalhar em cima desse termo que eles estão agora utilizando bastante, que é a rastreabilidade, que nada mais é do que você fazer esse rastreamento normal, natural, de um dinheiro que é público, que sai dos cofres da União e que vai para as prefeituras. É ótimo que esse dinheiro venha para os municípios, não tenha dúvida, mas é melhor ainda saber como esse dinheiro está sendo aplicado. Isso são as emendas PIX. E aí, depois a gente vai entrar agora numa etapa posterior desse nosso embate aqui, desse nosso debate, que é exatamente mudanças em relação a um acordo que foi firmado, Luciano, para as outras emendas. Observar, jornalista Beto Almeida, que ao longo desses últimos 30 dias, após essa decisão do Supremo Tribunal Federal em impor restrições, exigindo, como você bem falou, mais transparência na destinação, na aplicação dessas verbas públicas que estão no orçamento da União, o governo federal decidiu adotar novas regras para a liberação dessas verbas e atendendo naturalmente, porque houve esse acordo entre representantes do Judiciário, Legislativo e Executivo para o dinheiro voltar a ser liberado desde que haja transparência. O governo federal sentiu a pressão dos líderes partidários. Tivemos nesta semana a decisão da mesa diretora da Câmara Federal em desobrigar os deputados de irem a Brasília para a sessão presencial, ficando nos estados, e essa medida foi entendida como um sinal de descontentamento entre os líderes partidários com o Congresso Nacional, porque entre os líderes está esse sentimento de que nessa decisão sobre as restrições às emendas parlamentares tem um movimento aí sintonizado entre o STF e o governo federal. E nesse resumo dessa história, Beto Almeida, o governo editou regras para liberar o dinheiro de emendas parlamentares individuais. Com uma observação, esses recursos devem ser aplicados em obras que já vinham sendo realizadas. Exatamente, Luciano. E aí você colocou bem, né? Nesse embate, inclusive, esta semana é uma semana de esforço concentrado. Imagine, é o que estava previsto para exatamente agilizar a votação de matérias no Congresso Nacional, ou seja, na Câmara e no Senado, de interesse da sociedade, mas principalmente do governo, do Poder Executivo. E aí, em reação, Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, diz o seguinte: ele atendeu que os parlamentares pudessem ficar nos seus estados e realizar, então, as chamadas sessões virtuais. Qual foi a justificativa? Muitos desses parlamentares estão hoje em estados que estão atingidos pelos os incêndios, né, provocados pela seca, e naturalmente eles não teriam como se deslocar a Brasília, porque inclusive a operação nesses aeroportos estão limitadas. Bom, essa é a justificativa. Isso implica dizer o quê? Que ainda há uma imensa insatisfação do Congresso Nacional, e aí tem um fato inédito: uniu finalmente o presidente da Câmara dos Deputados com o presidente do Senado, que um não fala a linguagem do outro, mas nesse aspecto, quando trata de defender as chamadas emendas, né, parlamentares, eles estão unidos. Só, Luciano, que essa portaria do Supremo Tribunal Federal, aliás, do governo, depois dessa decisão do Supremo, ela não ainda trata das emendas PIX, é bom que se diga. Esse debate aí ainda está em aberto para fazer um acordo mais amplo. Então, nós estamos tratando dessa portaria de que emendas individuais? Exatamente, emendas individuais e emendas de bancadas. São relativos a essas duas, especificamente, tipos de emendas, que são emendas impositivas, mas que foram engolfadas naquela decisão do ministro Flávio Dino. Aí foi que veio a preocupação do governo, aí o governo caiu a ficha e disse o seguinte: opa, aqui nas emendas de bancada e nas emendas individuais, tem emendas que já foram liberadas para obras que hoje estão em andamento. E essas obras podem, de repente, ficar paralisadas.
E aí como é que a gente vai fazer? Por isso que surgiu a portaria. Aí a portaria, ela vem para exatamente tentar dar um pouco de ordem na liberação, na retomada de liberação desses dois tipos de emenda, ou seja, das individuais e de bancada, e aí focando, como você bem disse, nas obras que estão paralisadas e naquelas obras que são destinadas para combater calamidades públicas. Paralela ou seja, a essa situação, não vai ter paralisação de verbas para esses dois casos. E simultâneo a esse pente fino aí, jornalista Beto Almeida, é importante também fazer que o Ministério Público Federal faça esse rastreamento para saber como esse dinheiro vem sendo empregado. É exatamente isso, Luciano. Rapaz, olha, esse embate todo, Luciano, ele esconde, ou pelo menos tenta esconder um pouco a imposição dos parlamentares em relação a esse ponto que você falou. Não tenha dúvida, o Congresso ampliou a participação dele, a importância dele na destinação das verbas do orçamento da União? Sim. O governo federal tem reagindo a isso? Também, porque diz que parte é a competência do Poder Executivo definir como aplicar esses recursos, mas a grande questão é exatamente isso, não tem transparência, você não sabe como essa verba é utilizada, em que projetos, que prioridades são adotadas para essas verbas. Então, isso daí realmente precisa ser modificado, e o governo está enfrentando isso de forma justa, e aqui a gente tem que dizer isso. E essa transparência, Beto Almeida, é necessária para que nós não tenhamos uma nova versão dos anões do orçamento da União, quando tivemos nos anos 90 a cassação de vários deputados federais, inclusive do Ceará, por conta de má gestão, má administração, má aplicação desse dinheiro público que deveria ser transformado em benefícios para a população, mas no meio do caminho fica em alguns locais não identificados.